Olá pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero falar com vocês, pessoal. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o seu like. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, é muito importante para fortificar o vídeo, fortificar o canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo, ativa a notificação, né? Se você estiver gostando do vídeo. Então, vamos lá, gente? Pessoal, já vamos pegaram a Bíblia? Pegaram já a Bíblia aí, povo? Vamos então escutar a palavra de Deus, escutar o que Deus quer falar conosco hoje. Vamos orar com a palavra de Deus, né? Pedindo força ao Senhor, força de Nossa Senhora para todos nós, né, gente? Para vencer todas a ansiedade, depressão, né? Tudo que nós estamos passando é a oração e a Bíblia. A Bíblia na mão e o terço. Ou instrumentos fortes, viu, gente? A Bíblia e o terço. Instrumentos fortes para a batalha, né? Vamos pegar elas agora. Vamos escutar a palavra de Deus. E eu quero que hoje, desse dia 20 de janeiro, eu quero que você pegue aí o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19. Né? Vamos escutar a palavra de Deus, nos aprofundarmos mais, porque quando nós ouvimos Deus falar conosco, nós rezamos com muito mais gosto. Nós rezamos com mais vontade. Nada como escutarmos a sua palavra. As palavras do Evangelho. Por isso, pegue a sua Bíblia. Já está aqui embaixo. Para quem quiser ver, já está aqui, né? Marcos, capítulo 3, do 13 ao 19. Escute o que Deus tem para nos dizer hoje, para nós rezarmos o nosso Santo Terço. Escute. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12 para que fossem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filhos de Alfeu, Tadeu, Simão e o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Beije aí a sua Bíblia. Povo querido, povo amado, nós falamos aqui, né, no terço sobre a provação. Que Deus nas provações, Ele nos prepara para a graça. E Ele nos chama para sermos os seus verdadeiros discípulos. Pois, guarde isso que eu vou dizer, quem são os verdadeiros discípulos do Senhor passam por provação. Não é porque o Jesus aqui escolheu 12 dos discípulos, escolheram 12 para enviá-los à pregação, a pregar a palavra, a expulsar demônios, que eles também não passaram por dificuldades, não passaram por provações. Jesus, ele teve os seus critérios para destacar aqueles 12, né? Pela vida de cada um, pelo exemplo de cada um.
E nós vemos aqui uma diferença com dois apóstolos. Pedro, que é o Simão, que foi falado primeiro aqui na leitura, e Judas, o traidor. Vocês veem, qual é a diferença entre os dois? Vamos lembrar agora lá no final, no finalzinho, lá no meio do Evangelho de São João, quando Jesus falou que o Filho do Homem ia morrer, o Filho do Homem ia sofrer na cruz, ia morrer lá, tal. Aí Pedro falou, não, Senhor, eu nunca ia deixar que o Senhor morresse, eu morreria pelo Senhor. E Jesus disse o que para Pedro? Tu dizes que morreria comigo? Eu te digo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E justamente isso aconteceu. Podemos dizer que foi uma traição de Pedro com Jesus. Uma traição. Que aquela traição, Pedro sentiu que traiu o Senhor. O Senhor que o chamou. O Senhor que o escolheu. Que o designou para ser um pregador. O designou como um apóstolo. Para um apostolado de evangelização. Pedro sentiu remorso no coração. Um remorso muito grande, muito grande. Ao contrário de Judas, que foi sentir o remorso, a dor na hora final da vida dele. Quando ele, deu sua vida, para não falar o nome, senão bloqueiam a gente aqui. Para falar o que, gente? Por que eu estou falando essas comparações? Pedro, só para resumir, Pedro, ele negou, ficou angustiado, passou a vida inteira dele angustiando, até que chegou o momento lá em que Jesus viu, Jesus já ressuscitado, foi ao encontro de Pedro e falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Aí nós conhecemos já a história. Do mesmo quantidade que Pedro negou, Jesus perguntou se ele o amava. Ali Jesus estava perdoando Pedro. Mas Judas teve um outro destino diferente. Mas onde eu quero chegar nisso, gente? Como eu falei lá no começo da minha pregação, daqui da minha partilha. Nós que somos verdadeiros discípulos do Senhor, o Senhor nos chama para uma vida nova, uma vida transformadora, uma vida de paz, uma vida de alegria, mas sempre vai existir as provações na nossa vida. Sempre vai existir, povo de Deus, as tentações, os perigos do mundo. Ninguém falou que ser católico, ser cristão, seria uma vida fácil. Seria uma vida que você ia ficar sentado na sua cadeirinha, na sua poltrona, comendo uva, coisas doces, beber leite e mel. Ser cristão, gente, é um cristão que está lá batalhando para sobreviver, mas tendo sempre Cristo no coração. Qual foi o diferencial para os apóstolos, para a escolha dos apóstolos? Foi a proximidade do quanto eles o amam. O quanto eles amam Jesus, a ponto de darem a sua vida. E nós conhecemos, o martírio de cada apóstolo. Como eles foram martirizados, começando por Estevão, que foi apedrejado. Cada um deu a sua vida, cada um evangelizou, cada um deu a sua vida para Cristo. E a pergunta que fica para nós é: como nós estamos dando a nossa vida para Deus? Como eu estou dando a minha vida para Cristo?
Às vezes as tentações falam mais alto. Às vezes, meus irmãos, os perigos podem falar mais alto na nossa vida, no nosso coração. É uma escolha que nós fazemos. Deus não vai chegar na gente e falar assim, ó, vai chegar na gente e nos controlar como marionetes. Não vai. Ele não vai. Ele nos deu um livre-arbítrio de escolha na nossa vida. E eu falo que eu, o Wellington, tanto tempo que eu sou católico, tanto tempo que eu evangelizo, eu já passei por muitas provações, eu já chorei, já esperneei, já fiz tanta coisa, mas Deus nunca mudou o amor dele por mim. Deus nunca mudou o amor dele por mim. E a gente precisa devolver esse amor para ele. As pessoas que hoje são evangelizadoras, né, que certamente se destacam nas demais, como Jesus escolheu os apóstolos, foi uma inspiração do Espírito Santo. Que tanto o Espírito Santo, como ele está me inspirando, o Espírito Santo pode inspirar um de vocês também, meus irmãos. É só se vocês se deixarem inspirar pelo Espírito Santo de Deus. E vocês veem que antes de Jesus escolher os apóstolos, quando Jesus escolheu os apóstolos, ele fez algo antes. Né? Jesus fez algo antes. O que ele fez? Jesus, ele subiu ao monte. Quer dizer, o que quer dizer Jesus subiu ao monte? Jesus, ele se retirou. Ele entrou em um momento de oração. Sabe, gente? Em meio a tantas coisas na vida que nós passamos, eu já falei isso aqui em outras pregações que eu fiz. Eu acho que a Dalvani vai lembrar. Eu já falei muitas vezes. Às vezes nós precisamos nos retirarmos. Dar um tempo, um pouco. Ficar apenas rezando, fazer um retiro. Desligar um pouco da tomada. Desligar um pouco da tomada da vida. Colocar as cartas na mesa. Nos interligarmos diretamente com o Senhor e falar: Espírito Santo, me prepare para as provações que após esse retiro eu vou passar. Senhor, prepare a minha vida, me dê ânimo, me dê uma coragem. Porque, gente, claro, cada ano que passa são coisas novas que passamos todos os anos. Como eu falei, provação, gente, não são as mesmas, são renovadas. Que se nós damos muita preocupação, nos deixamos estressar, nos deixamos nos envolver pelo estresse, pela ansiedade, pela depressão, é isso como se fosse uma bola de neve na nossa vida, que são as provações, que elas vão crescendo. E olha que o exemplo que Jesus está dando quando ele escolheu os 12 apóstolos. Ele se retirou. Ele se retirou. Ele se retirou por um tempo. Não fala quanto tempo ele retirou a liturgia. A leitura não fala quanto tempo, mas deve ter sido um tempo bom. Jesus não foi assim, ó, vou sair, ele saiu, deu um estralo na cabeça dele e voltou a escolher os 12. Não. Vamos pensar, quanto tempo Jesus ficou afastado? Quanto tempo Jesus ficou em oração para saber quem seriam os 12 que iriam com ele? Entre aqueles, um que ia traí-lo. Jesus sabia que aquele rapaz ia traí-lo. Mas mesmo assim, Jesus o manteve junto com eles.
Jesus o manteve. Mas vamos entender a profundidade. Aí nós vamos entender o que em cima disso. Qual é o meu chamado que Deus tem para mim? Aí entra aquela palavra discernimento que uma irmã aqui perguntou. O pedido de discernimento ao Senhor. O pedido que o Senhor faça a sua vontade na minha vida, Senhor, mas não a minha. Mas tem vezes que nós falamos assim, Senhor, eu quero tanto isso, Senhor, por favor, me dá. Senhor. Sabe como uma criança mimada que fica pedindo algo para o pai e para a mãe? Pai, me dá, 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 mãe, me dá, mãe. Olha, gente, Deus tem uma vontade muito grande de querer mudar a nossa vida, mudar o nosso caminhar. Mas como eu falei, vai do nosso livre-arbítrio, vai da nossa disponibilidade, do nosso aproximar com Ele, da nossa intimidade para com o Senhor. Por isso eu falei, às vezes nós nos afastamos um pouco de tudo que é barulho, de tudo que é aprovação, para nós respirarmos. Eu sei que eu estou devendo, eu sei que eu estou passando por uma crise financeira, mas opa, vou parar um pouco. Vou parar um pouco um dia, vou desligar a tomada, vou desligar o celular, vou fazer uma interiorização, ficar uma semana só eu e Deus. Claro, não vai deixar de fazer as coisas do seu dia a dia, mas pare uns minutos, umas horas a cada dia nesse retiro que você pode fazer para você escutar o chamado do Senhor, para você escutar o que Deus está te dizendo, o que Deus está querendo te falar. Às vezes, meu irmão, minha irmã, Deus está gritando no seu ouvido e você não está ouvindo. Talvez Deus quer te dar uma coisa tão boa, mas para você falar, isso é pouco para mim. Mas Deus sabe aonde vai o nosso limite. Deus sabe, meu irmão, minha irmã, até onde nós podemos aguentar. Deus sabe. Mas muitas pessoas querem mancar o fortão, muitas pessoas querem mancar o dono do que aguenta. Mas o que Deus vai fazer? Pô, já que você aguenta, é bom, Deus dá. Aí a pessoa vai aguentando. Ah, é fácil, daqui a pouco. Nossa, tá começando a ficar pesado. Aí daqui a pouco, nossa, como tá pesado. Nossa, eu não aguento mais. Porque você não pediu tanto para Deus aquilo? Como eu falei, Deus às vezes ele nunca quer dar aquilo que ele sabe que nós não podemos suportar. Mas devido à nossa insistência, ele acaba cedendo para nós, para ver até onde a gente vai. Até onde a gente vai indo com aquilo. Claro, Deus é misericordioso, Ele nunca vai deixar a gente com aquele peso todo nas nossas costas. Ele vai chegar uma hora e vai nos socorrer. Lógico. Deus é misericordioso. Ele só quer ver até onde a gente vai. Aguentando. Você não disse que aguenta a cruz da sua família? Tá bom, Ele deixa você levar a cruz da sua família. Você não disse que aguenta a cruz do seu trabalho? Tá bom. Deus deixa você levar a cruz do seu trabalho. Ele não vai impedir você em nada. E Ele espera ansioso o dia e a hora que você falar, Senhor, me ajuda. Ele espera. Ele vai esperando. O tempo que for preciso. Porque Deus sabe o filho que tem. Como diz o ditado, o pai e a mãe conhecem o filho que tem, não é verdade? Ou eu estou errado, gente? O pai e a mãe conhecem o filho que tem. Imagina
Deus. O quanto que Ele nos conhece. O quanto que Ele sabe, o quanto cabeça dura esse Wellington aqui, ó. O Wellington é muito cabeça dura. Nossa, já escutei tanto isso, gente. O Wellington é muito cabeça dura. Quanto eu já escutei isso, gente. Porque não deixa de ser um pecadinho. De sermos o tanto cabeça dura. Porque nós não paramos para falar, Senhor, qual é a sua vontade na minha vida? Senhor, o que o Senhor tem para mim, Pai? Me ajuda, Senhor, a suportar essas provações que eu estou passando na minha vida. Ajuda-me, Senhor, a tirar essa dúvida que eu estou travando, essa questão que eu estou enfrentando, Senhor. Essa crise que eu estou tendo na minha vida, Senhor, me ajuda. Que é ali que eu falei, nós desligarmos na tomada da vida e nos retirarmos um pouco. Nos retirarmos um pouco do mundo e nos encontrarmos com o Senhor. Nos encontrarmos em espírito e em verdade com Cristo. Que às vezes Ele está lá na sua paróquia, em uma casa de retiro, não sei. Que toda casa de retiro, gente, tem uma capelinha, né? Não sei como você vai planejar o seu retiro espiritual. Mas saiba de uma coisa, como eu falei aqui, Deus está sempre nos chamando para mudarmos. Deus está sempre nos chamando para o novo. Deus sempre está nos chamando para vencermos as nossas provações. Deus sabe até onde vai o nosso limite. Deus sabe até onde vai o nosso limite, meu irmão, minha irmã. Deus sabe o quanto nós podemos aguentar. Mas Ele só vai agir na nossa vida quando nós darmos liberdade para Ele agir. Mas não falar assim, hoje eu entrego o banco da minha vida para Deus cuidar. Aí daqui a pouco passa 1, 2, 3 horas, Senhor, dá-me aqui meu banquinho que eu me viro. E aí? Como é que você está se submetendo ao Senhor? Como é que você está escutando o chamado de Deus na sua vida? Como eu falei, Deus tem coisas boas para nos dar. Deus tem coisa boa para que Ele nos chama. Ele nos chama sempre para uma vida de conversão, uma vida de alegria, uma vida cheia de paz. Mas para alcançarmos esta paz, meu irmão, vamos passar por provações. Eu não vou falar aqui que você rezando uma vez rezei uma vez o terço, Wellington, mas não mudou nada na minha vida. Mas por que você perseverou? Quantas vezes a pessoa me fala isso? Você perseverou na oração? Você tem ido, como colocar aqui, você tem ido para a missa? Quantas vezes você vai para a missa? Quantas vezes você procurou o seu pároco, o seu padre, para se confessar? Quantas vezes? Olha, Deus está o tempo todo nos esperando, gente. Como eu falei aqui, Ele nos chama toda hora. Mas quem tem que dar o verdadeiro passo para essa mudança de vida, para entendermos qual é o verdadeiro chamado de Deus na nossa vida, sou eu. Se eu, como eu falei aqui, se eu dou ouvidos ao mundo, ao inimigo, às provações, como é que você quer que Deus haja na nossa vida? Eu penso o seguinte, eu sou prova viva e visível, gente, de irmãos, amigos meus daqui da minha diocese,
que estavam passando por provações, gente, incríveis. Eu olhei para Pedro e falei assim: filho, se eu fosse você, filho, eu já estaria louco, pirado, chutando balde. Eles apenas pararam. Eles apenas pararam e escutaram o Senhor. Eles apenas pararam. Fizeram um retiro espiritual, fizeram seus jejuns, fizeram suas penitências, começaram a rezar mais, começaram a ter uma intimidade com o Senhor. Começaram a ter uma intimidade. Começaram a se aproximar cada vez mais do que o Senhor quer realmente para a vida. E hoje, esses meus amigos são pessoas maravilhosas. Tem amigos meus que antes, vamos falar assim, um exemplo, ontem estavam zoando, eram pessoas zoeiras do mundo, de falar bobagem, de falar besteira, né? Você fala para nossa, você vai ser uma pessoa, não quero saber de nada, você quer curtir a vida. E hoje são pessoas de Deus, formaram famílias, a família toda vai para a igreja. Olha que bênção! A família toda vai para a igreja, eles participam de pastorais da igreja, a família toda. E eles sempre fazem terço em casa. Olha que bênção! E eles dão testemunho onde eles passam. Eles são convidados a dar testemunho da vida deles. E vocês acham que com a gente, com a nossa família, não pode ser diferente? Pode. Pode ser muito, mas muito diferente, gente. Não é porque eles receberam a bênção, nós não podemos receber a bênção. É uma questão de seguir o exemplo de Jesus. Parar, se afastar de tudo. E quando você voltar, tenho certeza, Deus vai te dar o verdadeiro discernimento do que fazer. Da onde você tem que ir, aonde você tem que pisar, aonde você tem que estar. Quando eu falo chamada aqui, gente, eu não falo, pessoas pensam, chamada é chamado para a vida religiosa, para padre, para freira. Não é desse chamado. Acho que vocês já entenderam o que é o chamado aqui. Qual foi o fundamento que Jesus usou para chamar os 12 apóstolos dos discípulos? Acho que muitos aqui já estão entendendo o porquê. Como foi que Jesus se preparou para escolher aqueles 12? E saiba, meu irmão, você é esse discípulo amado de Deus. Jesus quer muito chamar você para o novo. Não importa qual foi a vocação que você escolheu para a sua vida. Se é casado, se você é casado, a vocação do matrimônio, para que você seja um bom marido, uma boa esposa dentro da sua casa. Se você é solteiro, ser um bom filho, um bom amigo. Deus nos chama para fazermos sempre o melhor. As provações vão existir? Vão existir as provações, meu irmão. Mas elas têm que ser como se fossem cicatrizes. Sabe quando nós temos uma cicatriz no corpo? As provações são como cicatrizes. Elas vão estar lá para nos lembrarmos que eu preciso ter fé, eu preciso não parar de rezar, eu preciso seguir em frente, não desistir, lutar sempre.
pela minha vocação, pela vocação da família que eu escolhi, pela vocação para o que Deus me chama verdadeiramente, para aquilo que Deus me chama a experimentar. Estão conseguindo entender, povo? Coloca aqui nos comentários. Vocês estão conseguindo entender o que é chamado? Estão conseguindo entender, sim ou não? Depois eu quero ver aqui nos comentários. Olha só. Deus nos chama. Apesar de tudo, apesar de eu ser um cabeça dura, apesar de eu ser uma pessoa chata. Ai, mas eu já sou do mundo, Wellington. Será que Deus vai me querer mesmo assim? Vai! Ele vai querer você. Ele ainda te quer. E os passos são tão simples, gente, para se aproximar dele. Oração, penitência, Santa Missa, tantas outras formas. Você vai escolher a sua forma. Eu tenho a minha. Eu tenho a minha forma. A minha forma é oração, oração, né? Inclui o Santo Terço, oração, penitência, eu falo de confissão e jejum, e Santa Missa. Oração, penitência e Santa Missa. Essas são a minha base, a minha. Cada um vai fazer a sua. Você vai fazer a sua. Você vai formar a sua base de aproximação com Deus. Você vai agora se levantar a cabeça, meu irmão. Levantar essa cabeça e ver agora isso, que Deus te ama. Deus te ama. E isso Deus vai continuar sempre, sempre, sempre te amando. Mesmo depois do nosso encontro com Ele, Ele vai continuar nos amando. Porque para nascer um santo, meu povo, para nascer um santo, primeira coisa é preciso ser pecador. Para nós, para sermos santos, primeira coisa é ser pecador. E o resto é só amor de Deus. Você quer mudar a sua vida? Você quer ouvir esse chamado de Deus para você? Eis aqui. Como fala a faca e o queijo. Eu estou dando para vocês a faca e o queijo. Agora quem vai saber o caminho é cada um de nós. É você, meu irmão. Eu sou apenas como posso dizer, vou estar aqui um incentivador, vou estar aqui incentivando você. Fala, segue, irmão, não desiste, continua. Deus está te chamando, Deus te ama, tenha fé, perseverança. Continua, não para. Aí vocês vão entender qual é a sua vocação. Qual é o seu chamado? O que Deus quer realmente de você? Se preciso, meu irmão, como eu falei lá atrás, desliga um pouco da tomada, faça um retiro espiritual, meu irmão. Não dá para eu ir para nenhum lugar, Wellington, no momento, não consigo ir para nenhum lugar para me retirar. Faz o seguinte, você vai continuar a sua vida normal. Olha, gente, como eu falei, estou dando a faca e o queijo para vocês.
Você vai fazer a sua vida de rotina normal. Só que você vai fazer algumas penitências. Você vai fazer algumas penitências. É oração, penitência e Santa Missa. Oração, você vai rezar o Santo Terço, Terço da Misericórdia, no seu tempo. No seu tempo. Penitências, você vai mensal, se for um mês, uma semana, um mês, dependente de quanto você vai querer fazer o seu retiro espiritual, você vai pegar um dia e se confessar, mas antes você vai se preparar para essa confissão. Você vai se preparar, vai se confessar e você vai fazer um jejum. Toda sexta-feira na nossa igreja é um preceito, como eu já expliquei aqui, tem uma pregação no meu canal no YouTube, Filhos e Filhas da Divina Misericórdia, que eu falo sobre as práticas de jejum. Você vai jejuar, mas com um propósito, né? E terceiro, Santa Missa. O Ed salvou os domingos. Continue indo só os domingos. O Ed dá para ir numa quinta-feira, domingo e quinta. Então vai domingo e quinta na missa. Ed dá para mim ir domingo e segunda. Então vai domingo e segunda para missa. O que importa é você estar no sacrifício maior. Estar diante de Jesus na Santa Missa, na Sagrada Eucaristia. Mas faça no seu tempo, irmão. Faça no seu tempo. Faça no seu tempo. Amém? Bom, como eu disse, eu dei a faca e o queijo para vocês. Para vocês entenderem o que é o chamado de Deus. Aí, quando vocês fizerem esse retiro espiritual, vocês vão entender o que Deus, para o que Deus te chama, para que Deus te chama e para que Deus te chama. Porque você está aí, numa família. Você vai entender isso. O chamado de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.